8 de março de 1962, um avião de passageiros registrado na Turquia, pilotado pelo capitão Nejat Aksan e pelo piloto Zulfikar Kaya, estava a caminho da cidade de Adana. Durante a aproximação para pouso, por um motivo desconhecido, a aeronave caiu nas Montanhas Touros. Todos os 11 ocupantes, incluindo 8 passageiros e 3 tripulantes, perderam a vida. Entre os mortos estava Ahmet Delibalta, proprietário de uma boate chamada Havuz em Adana. Acidentes podem acontecer a qualquer momento, mas aproximadamente uma semana após o acidente, uma criança nascida em uma família diferente, sem qualquer relação com Ahmet Delibalta, disse aos seus pais aos 4,5 anos de idade: "Eu sou Ahmet Delibalta, o dono do Havuz Boate." E foi então que o incidente tomou um rumo completamente diferente. Enquanto pesquisava sobre este assunto, fiquei ainda mais curioso ao descobrir que este evento foi mencionado em um livro do psiquiatra canadense Ian Stevenson, fundador e diretor da seção de estudos perceptuais da Escola de Medicina da Universidade da Virgínia. No entanto, como não consegui encontrar um vídeo que explicasse claramente este incidente, decidi criar este conteúdo para você. O tema é interessante, e por ser do nosso país, não questionei muito a realidade da reencarnação. Pensei em contar o caso porque achei curioso. Como disse, acreditar ou não é com você. Espero que goste. Desde já desejo uma boa visualização. Nosso verdadeiro herói, Ahmet Delibalta, nasceu em 1936 na cidade de Adana, na Turquia. Em Adana, ele possuía uma boate chamada Havuz e uma padaria. Ele tinha 2 esposas. Entre parênteses, antigamente isso era considerado normal por aqui, e ainda é em algumas áreas rurais, geralmente permitido religiosamente que um homem tivesse 2 esposas. O nome da sua primeira esposa era Mihriban, com quem ele teve 3 filhos. Enquanto ainda estava casado com Mihriban, ele também se casou com uma segunda mulher chamada Fehimi, provavelmente em um casamento religioso. Em 1962, a solista que trabalhava no clube noturno de Ahmet anunciou que iria deixar o emprego. Diante dessa situação, Ahmet Delibalta começou a procurar uma nova solista para o estabelecimento. Ele decidiu buscar sua nova solista em Istambul, pois a cidade era muito popular e grande, e era difícil encontrar mulheres que trabalhassem dessa maneira nas áreas rurais. Na época em que foi a Istambul, sua segunda esposa, Fehimi, estava grávida. Ahmet encontrou e contratou uma cantora chamada Rengin Ada em Istambul. Provavelmente, embora não conste nas fontes, eles viajaram primeiro de Istambul para a capital, Ankara, e depois pegaram um voo para Adana. No entanto, o avião em que estavam colidiu com os Montes Touros, cobertos de neve, a uma altitude de 3.974 metros. As equipes de resgate levaram 3 dias para alcançar os destroços no topo da montanha e nenhum dos 11 ocupantes, incluindo os pilotos, sobreviveu. Entre as 11 pessoas que morreram, não se sabia publicamente quem havia morrido congelado e quem havia morrido devido ao acidente. Durante a remoção dos corpos após a colisão, houve um erro na identificação do corpo de Ahmet. O irmão de Ahmet foi chamado para identificar o corpo, mas em estado de choque emocional. Naturalmente, não conseguiu tomar a decisão correta. Incapaz de suportar ver o corpo de seu irmão, ele disse que poderia identificá-lo pelas roupas, o que levou a um erro na identificação.
como resultado, acabaram levando o corpo de outra pessoa em vez do de Ahmet Delibalta. Assim, enterraram essa pessoa em seu lugar. Enquanto se pensava que Ahmet Delibalta estava enterrado, na verdade, um homem judeu foi sepultado em seu lugar. Este acidente de avião repercutiu não só em Adana, mas em toda a Turquia. Mas, como sempre, o assunto foi encerrado e esquecido em pouco tempo. Tenha isso em mente para evitar confusões e entender melhor o incidente. Agora, vamos passar para um evento diferente para explicar o assunto. Yusuf e sua esposa Latifi, um casal casado, viviam em Adana. Em 13 de março de 1962, aproximadamente uma semana após a morte de Ahmet Delibalta, o casal teve um filho, chamado Erkan. Este era o 15º filho do casal. No entanto, nem o casal conhecia Ahmet, nem Ahmet os conhecia. Mas, curiosamente, sempre que um avião passava sobre a casa, o recém-nascido Erkan mostrava sinais de medo e chorava devido ao som do avião. A princípio, a família pensou que era uma reação de um bebê ao som alto. No entanto, mesmo quando Erkan tinha 23 anos, sempre que ouvia o som de um avião, ele ficava com medo, corria para sua mãe, para o sofá, ou se escondia atrás de qualquer pessoa ou coisa que encontrasse. Até aquele dia, Erkan era uma criança que mal conseguia falar corretamente. Mas por volta dos 4 ou 5 anos, um dia ele disse à sua mãe que ela não era sua verdadeira mãe e que seu verdadeiro nome era Ahmet Delibalta. Ele também contou que antigamente era o dono de uma boate chamada Havuz e de uma padaria, que havia ido a Istambul para encontrar uma cantora e que, ao voltar, seu avião caiu. Ele forneceu detalhes profundos, dizendo que não morreu devido à queda do avião, mas sim de frio. O autor do livro que relatava este caso, Ian Stevenson, ficou particularmente impressionado com essa descrição de Erkan, pois todos no caso pensavam que as vítimas haviam morrido no impacto do avião. Somente aqueles familiarizados com a investigação sabiam que alguns passageiros sobreviveram ao impacto e morreram de frio. Além disso, Erkan sabia que o corpo de Ahmet havia sido confundido com o de um judeu no avião. Na época quando Erkan mencionou isso, o irmão de Ahmet disse que a família Delibalta estava muito envergonhada por esse incidente e que ele havia sido mantido em segredo, conhecido apenas por membros muito próximos da família. No entanto, os detalhes fornecidos por Erkan, com apenas 4 ou 5 anos, não paravam por aí. Ele sabia que o nome de seu pai era Yunus, o nome de sua mãe era Emine, o nome de sua irmã era Turkan, e até o nome de sua sogra era Katibi. E todas essas informações estavam corretas. Após essas conversas, a criança disse que queria ir para casa, onde sua esposa na vida anterior, Mihriban, morava. A casa onde ele vivia antes e a casa onde Erkan vivia agora não estavam muito distantes uma da outra. Eles foram até lá, bateram na porta e ele se apresentou, contando os acontecimentos. No entanto, a credibilidade de suas palavras era, obviamente, questionável. Quando o Erkan, de 4 anos, chegou à casa, ele mencionou todos os detalhes e a primeira esposa do falecido Ahmet, Mihriban, não sabia o que fazer diante dessa situação. No entanto, todos os detalhes mencionados pela criança estavam corretos. No entanto, a mãe de Erkan, temendo que seu filho fosse levado ou fugisse, tentou de alguma forma impedir essa situação
intervir nos acontecimentos. Erkan continuava tentando ir para casa, ou seja, a casa de sua vida anterior, de acordo com sua afirmação. Um dia ele disse que queria ver a segunda esposa de Ahmet, ou seja, Fehime, que estava grávida. Embora a família se opusesse a isso, não conseguiram impedir a criança, e para evitar que ele fugisse de casa, foram para a casa de Fehime, conforme a descrição da criança. Latife, a mãe de Erkan, se apresentou. Fehime já havia ouvido falar desses acontecimentos e da alegação de que Erkan seria a reencarnação de Ahmet. Portanto, na verdade, ela não acreditava muito na situação. Então a esposa número 2 pergunta a Erkan se ele a reconhece. E Erkan responde que seu nome é Fehime e que ela é sua esposa. A mulher naturalmente fica um pouco chocada com o que ouve de uma criança de 4 ou 5 anos. Nesse momento, Fehime mostra a Erkan uma filha de sua idade e pergunta se ele a conhece. Erkan diz que não a conhece, mas que provavelmente ela deve ser sua filha. Ele explica: quando eu fui a Istambul, você estava grávida e estava prestes a dar à luz. Estava com muitas dores, eu lembro disso. Naturalmente, essas informações também estavam corretas, ou seja, as alegações de Erkan estavam se confirmando uma a uma. A família ficou em choque e todos ao redor estavam surpresos. A solista que morreu no mesmo voo que Ahmet Delibalta, Rengin Arda, já havia visitado Adana uma vez antes. Durante essa visita, ela foi a um cabeleireiro alemão para fazer o cabelo, e ao saber que ela é uma cantora, o cabeleireiro pediu para tirar uma foto com ela, e elas posaram para a foto. Mais tarde, o cabeleireiro alemão, ao ouvir sobre os rumores, decidiu verificar a veracidade das informações e foi à casa onde a criança vivia com a foto. Ele se apresentou à família e imediatamente mostrou a foto à criança, perguntando se ela sabia quem era. A criança respondeu: você e a cantora, e ao ser questionada qual cantora, ela respondeu: Rengin Arda. Tanto a família quanto o cabeleireiro ficaram completamente congelados e chocados. Assim, Erkan novamente acertou. O caso tornou-se algo como um jogo, e todos ao redor tentavam encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Surpresos como os eventos. Certamente o conhecimento da criança não se limitava a isso. Afinal, ela acreditava ser Ahmet em sua vida anterior. Erkan também mencionou que costumava trocar de relógio com um amigo de infância de Ahmet chamado Mithat, e que havia uma marca de dente na pulseira do relógio que ele trocou. A família entrou em contato com Mithat, o amigo de infância, e explicou a situação. Quando Mithat encontrou o relógio e examinou a pulseira, de fato a marca de um dente estava visível. Aos 4 anos, Erkan lembrou-se de que havia roubado uma bandeja em sua vida anterior e que o fez para ir a um jogo de futebol. Ele também mencionou que vendeu a bandeja com um amigo diferente, chamado Selim, para assistir ao jogo. A família localizou Selim e explicou a situação, e Selim confirmou o evento, dizendo que isso realmente aconteceu e que foi algo que Ahmet fez há 20 anos antes de morrer para pagar o ingresso do jogo. Ian Stevenson mencionou essas ocorrências em seu livro e também apoiou o caso com vários termos espirituais e técnicos. No entanto, como mencionei, acreditar ou não é uma escolha sua. Você pode pesquisar e encontrar o autor para verificar a veracidade da história. O que aconteceu
não se limita a um livro em minhas pesquisas. Como eu sou turco e conheço o povo, a cultura e as regiões da Turquia, e também estudei essas situações em páginas de blogs, encontrei comentários diferentes ao acessar esses blogs. Em um blog onde essa história foi compartilhada em 2015, encontrei um comentário escrito 3 anos depois, em 2018. Alguém escreveu dizendo: Erkan é nosso tio e ele ainda está vivo. Tudo o que foi escrito é verdade, alegando ser sobrinho de Erkan. 1 ano depois do comentário, alguém escreveu: por favor, prove isso para nós. 1 mês depois, um usuário com o nome de Kaderin Oyunu deixou um endereço de e-mail cujo sobrenome parecia bastante familiar. Mais abaixo na página, encontramos um comentário ainda mais interessante, feito por alguém que se apresentou como irmão de Erkan. Ele afirmou que toda a história era verdadeira e que Erkan, que atualmente vive na Alemanha, era, na vida anterior, Ahmet Delibalta. Mais abaixo, encontramos um comentário de alguém chamado Uğur, que também afirmou que o caso era real. Ele disse que havia conversado com Erkan, que estava morando no exterior, e descreveu Erkan como uma pessoa educada e gentil. Uğur deixou um número de telefone com um código da Alemanha, mas eu não consegui entrar em contato com nenhum dos 2 números fornecidos. Agora, nossa única fonte é o livro de Ian Stevenson e os comentários deixados no blog com números de telefone. Portanto, a história em si é fascinante e os comentários no fórum são igualmente intrigantes. Queria compartilhar esse evento interessante com vocês. E vocês, o que pensam sobre o assunto da reencarnação? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima. Como sempre, fiquem bem. Se vocês puderem me dizer que tipo de conteúdo gostam nos vídeos que faço, tentarei criar mais vídeos sobre esses tópicos.